Acho que estamos ao vivo já. Olá, boa noite para vocês. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite, Joane. Boa noite, Daniele. Tudo ótimo por aqui com vocês. Tudo bem também. Tudo jóia. Vocês dois estão mais perto aí para cima, né? Goiânia e o Hernani. Não, Você fala de onde? Belo Horizonte. Belo Horizonte, Minas Gerais. Bom demais, uai. Mineirinho. Mineirinho. Gente, então, muito boa noite. Hoje nós vamos aí para o nosso segundo dia de lives, né? Essa sequência aí de 3 dias de lives especiais para o servidor público. E hoje nós vamos falar sobre previdência, né? E o tema da nossa live de hoje é por que eu preciso saber sobre previdência. E aí nós trouxemos o Hernani Lemos, né? Que ele vai se apresentar. A live hoje, né? Temos nós 3 aqui, a Joane, que a Joane também vai se apresentar, e eu, que sou a Daniele Porto, sou consultora de valores mobiliários, e vamos trocar essa ideia aí de um formato também até descontraído, então. Sim. Hernani, se apresente, você é atuário, atua com RPPS, por isso que ele está aqui, né? Não é à toa que ele está aqui com a gente. E a gente pouco não gosta muito dos atuários, porque eles sempre falam que tem furo no RPPS. Só problema, né? Só problema. É verdade. Então, se apresente, Hernani, o que você faz com o atuário? Como atuário? Beleza, pessoal, vamos lá. Eu sou o Hernani, sou atuário, consultor atuarial da Integra Soluções. Lá na Integra a gente trabalha basicamente com RPPS, então a gente realiza avaliação atuarial, toda a questão do trabalho atuarial juntamente à Secretaria de Previdência também. Ainda que lá na Integra nós trabalhamos também com um lado voltado para a Previdência Complementar. Bom, eu sou formado em Ciências Atuariais, né, logicamente pela UFMG, com linhas de pesquisa em demografia, previdência, enfim, mais voltada para essa área também. Então é isso, assim, o trabalho é bem voltado para a RPPS, eu trabalho nessa área já tem quase 3 anos, se não me engano, e estou aqui para tirar algumas dúvidas de vocês, servidores, tentar ajudar nessa parte aí de aposentadoria e previdência. Agora, Hernani, deixa eu só antes da gente começar a falar de previdência, ontem eu te perguntei o que estuda um atuário, né? Certo. E eu achei bem interessante que você explicou que ele calcula o risco, né? Isso, o foco da ciência atuarial é justamente gerenciar o risco e também precificar o risco, né? Então, basicamente, a gente tem muitas matérias de estatística, probabilidade, e também a parte de finanças, economia, demografia, realmente um compilado de ciências que formam a ciência atuarial. Então, esse trabalho é muito aplicável, principalmente em seguros, e previdência não deixa de ser um seguro, né? Então, seguros, previdência, plano de saúde, todas essas áreas, o atuário pode atuar. Muito bacana. Eu nunca tinha parado para pensar nesse negócio do calcular o risco. Porque o tal do déficit que tanto se calcula, né? É o risco do RPPS, vamos dizer assim. É o que... vamos dizer assim, um risco que ele tem de não sobreviver, talvez. Isso. Atuário, assim, estuda mais o risco voltado para o lado financeiro. Porque risco tem de várias formas, né? Não só o financeiro. Mas no caso de regimes próprios, ou próprio regime geral, ou de previdência complementar, o risco está no não pagamento das aposentadorias. É dinheiro para pagar o pessoal. Então, é isso. No fim das contas, é dinheiro. E é um risco, então, atuário entra aí risco, é dinheiro, tá o atuário lá. Tá o atuário, exatamente. Então tá, então vamos começar. O Hernani preparou uma apresentação pra gente. Tem bastante gente já dando boa noite. Aqui o Fernando, Mário, Diego, que já estava lá no começo, já estava na portinha esperando já para abrir. A Lina Silva já colocou aqui que é servidora há 31 anos e há 26 trabalha em RPPS. Tá quase aposentando já, né? Mas o Mário perguntou quanto vale uma vida. O Mário, não. Filosofia é outro dia, Mário. Hoje não. Nossa, é isso daí. Joane, você faltou você se apresentar também, né? Sim, você sou já Joane. Trabalhou, né, dentro do RPPS também.
Também sou servidora, também estou querendo saber o que eu preciso saber aí. E sou servidor municipal, né? Tenho o site do Investimentos RPPS. E é isso. Sou eu. Eu esqueci de falar que eu trabalho com a parte de consultoria do RPPS também, viu, gente? Então, todo mundo aqui está interligado, né? A parte de investimentos do RPPS, a parte de consultoria é a parte que eu trabalho. Então, você quer compartilhar a tua tela, Hernani? Compartilho. Tá dando, se alguém puder me avisar que tá vendo aí, se tá dando eco para vocês também, eu agradeço, viu? Porque para nós aqui tá dando. O eco da minha voz. Se der algum problema, assim, é normal, né? Encontros online, a internet pode cair, ou a câmera, ou o microfone, vocês me sinalizem aí para mim, por favor. Uhum. Até já vou aproveitar para perguntar para o Wilson aqui, ó. Ele perguntou por que há mudanças nas previdências de cada estado. Mas você quer saber, Wilson, tipo, por que está acontecendo as mudanças ou por que são em cada estado? Não compreendi um pouco a tua pergunta. Depois você reformula ela ali, por favor. Deixa eu abrir aqui a transmissão. Tá em tela para vocês, pessoal? Para nós aqui tá. Então, vamos lá, né? Novamente, muito obrigado pelo convite, pelo espaço cedido aí para a gente conversar um pouquinho de previdência, de aposentadoria. É um tema não tão discutido, né? Quem dirá atuária? Já vi poucas pessoas falando que sabem o que é a ciência atuarial, enfim. Mas hoje a gente vai discutir um pouco dessa pergunta aí, um pouco provocativa e instigante. Por que devo pensar na minha aposentadoria? E o porquê dessa pergunta, né? Muitas pessoas não se preocupam muito com o futuro, não. Eu digo isso porque, assim, a gente observa que, né, as pessoas estão preocupadas com consequências próximas, né, consequências palpáveis. Então, será que eu estou sendo prejudicado hoje? Bom, se eu estou, vou dar um jeito de mudar. Mas, sei lá, se for daqui 10, 20, 30 anos, será que eu estou pensando no meu futuro? E aí envolve muita questão também do planejamento, né? A gente não tem na escola uma educação financeira, não tem na escola uma educação previdenciária. O que falta, né, é realmente escassa, né? A gente não tem essa oferta de educação no Brasil. Por isso a gente veio aqui tentar ajudar vocês, servidores, inclusive agradecê-los por estarem aqui, né? E espero que vocês tirem bom proveito dessa apresentação. Então, bom, toda a ótica dessa apresentação foi construída na ótica do servidor, né? Justamente essa pergunta que está em tela aí para vocês, o servidor que faz. Por que devo pensar na minha aposentadoria? E todas as demais perguntas, questionamentos, estão voltados para a ótica do servidor, tá? Então, vamos lá. Essa conversa, essa apresentação, eu separei ela em 3 partes. Na primeira parte, a gente vai conversar sobre o funcionamento do regime próprio, né? Como que funciona a previdência do servidor público? A gente vai conversar sobre isso. Na segunda parte, nós vamos tratar da situação da Previdência. Será que está bacana? Será que está complicada? Talvez já tenham palpites aí, né? Mas a gente vai tratar disso também. E, por fim, a gente vai conversar sobre como programar para a aposentadoria. Claro que não vai ser um curso de planejamento financeiro, não vai ser algo tão profundo como eu gostaria que fosse. Né, a gente tem um tempo limitado aqui, mas são dicas mesmo, coisas que talvez que vocês, servidores, podem se atentar, né, com o planejamento aí, o futuro para aposentadoria. Bom, então, o primeiro tópico, como funciona a minha previdência? Eu vou colocar aqui o apontador a laser, que eu acho que fica mais fácil. Bom, nós temos aí em tela, pessoal, o esquema do sistema previdenciário brasileiro. Esse sistema previdenciário, ele pode ser repartido em partes menores mesmo. Então, a primeira repartição aqui, nós temos entre previdência pública e previdência complementar, tá? Alguns chamam aí de previdência privada, enfim, mas o termo correto mesmo é previdência complementar. Então, bom, vou começar daqui. Na Previdência Pública, nós temos aí o regime geral de previdência social. Então, esse regime geral, ele é destinado aos profissionais seletistas, né, ou seja, aqueles da CLT, que tem carteira de trabalho, enfim. Mas ele também é facultativo aos autônomos, contribuintes individuais, enfim. E para você estar filiado, para você ser um segurado do regime geral,
basta você ter as suas contribuições em dia, basicamente, né? Você tem um período de graça, que se não me engano são 12 meses, e após isso você está como segurado. Bom, nós vamos concentrar nossos esforços aqui, nossas atenções, nos regimes próprios de previdência social, que são os regimes previdenciários os quais os servidores estão inseridos. Então, ele tem regras diferenciadas, né? É uma previdência pública, mas por ser um regime próprio, eu vou explicar o porquê desse próprio no próximo slide, ele tem algumas regras diferentes, tá? Do regime geral. Na verdade, até já emendando um pouco da pergunta do nosso colega, por que é diferente de um estado para o outro, o ente federativo, ele tem autonomia na formulação das diretrizes desse regime. Então, o ente que vai determinar, por exemplo, quais são as regras de concessão das aposentadorias, quais são as idades mínimas necessárias, né, para ser elegível a um benefício, ele vai determinar, enfim, vários parâmetros, né, claro, esses parâmetros estão subordinados a uma Constituição, então a Constituição, né, é o livro máximo, né, as normas máximas do nosso Brasil, mas o ente, assim, vai ter muita flexibilidade, sabe, muita autonomia para ditar como esse regime vai se colocar. Bom, em outro âmbito aqui, nós temos a Previdência Complementar. A Previdência Complementar, pessoal, ela pode ser dividida em entidades abertas e entidades fechadas. O que são entidades abertas? Entidades abertas são bancos, seguradoras, basicamente, que vão vender planos de previdência. Então, a gente tem planos famosos aí, né, o PGBL, que é o Plano Gerador de Benefício Livre, ou VGBL, enfim, que, assim, eles são planos pagos mesmo. Então, o banco, ele vai pegar o seu dinheiro, né, e vai investir em algum fundo para futuramente você resgatar esse dinheiro, no momento da aposentadoria ou não, né, aí vai depender do regulamento desse plano. Bom, por fim, nós temos aqui também entidades fechadas de previdência complementar. Ela é fechada, pessoal, porque são entidades voltadas para grupos restritos. Não é qualquer um que tem acesso a entidades fechadas, não. No caso das entidades abertas, as pessoas físicas, elas podem acessar. Já para entidades fechadas, elas são direcionadas a quem tem algum vínculo empregatício ou associativo. Ou seja, o Banco do Brasil, por exemplo, ele tem a Previ, que é o fundo de pensão destinado aos servidores do Banco do Brasil. Então, só para os servidores do Banco do Brasil, não tem pessoal externo, é garantido um pacote, né, um plano de benefícios. Ou, por exemplo, para a Caixa, né, que tem a FUNCEF, para a Petrobras, que tem a Petros, enfim, tem muitos fundos de pensão, mas são realmente grupos fechados, né, direcionados a esses trabalhadores de determinadas empresas ou associações. Então, bom, vamos lá, vamos concentrar aqui nossas atenções no regime próprio. Coloquei aqui algumas características gerais. Então, isso aqui eu já até adiantei, né, o ente federativo, ele tem autonomia na formulação das diretrizes, então tem essa flexibilidade na construção das normas. O plano, ele é de benefício definido. E o que é esse conceito na atuária? Um plano de benefício definido é um plano que a gente já tem uma ideia muito bem construída do valor do benefício. Então, para o caso, né, dos servidores do regime próprio, o benefício, ele é definido conforme os salários. Então, pega-se, né, faça uma média dos últimos salários, né, os maiores salários, e calcula-se mesmo o benefício esperado. Então, é como se ele fosse meio que fixo, sabe? A gente já tem uma noção de quanto que a gente vai receber no futuro. Existem outras modalidades também, tá? Então, eu vou até comentar aqui sobre o plano de contribuição definida. Ele é diferente do plano de benefício definido. Então, a contribuição é fixa. Então, todo mês eu coloco R$100. Tem que ser 100. 100, 100, 100. E aí, no futuro, eu não sei o quanto que eu vou receber de benefício. O benefício, ele vai ser conforme o meu montante acumulado na minha poupança previdenciária. Já o benefício definido, não. Eu vou contribuindo com quantias diferentes, posso contribuir, e o benefício, ele é fixo, né? Ele, assim, não digo que ele é engessado, mas ele já é bem próximo ao que se espera futuramente. Bom, o plano de custeio também é uma vantagem, né, para o ente, no caso, porque ele pode gerar uma economia, tá? Então, o que é o plano de custeio, pessoal? O plano de custeio é a forma com a qual os benefícios serão financiados. Ou seja, os benefícios do regime próprio, eles são financiados conforme as contribuições. E que contribuições são essas?
do ente, né? Ele tem uma parte patronal, que a gente chama, então o ente vai lá, paga uma parte, e os servidores têm uma parcela descontada dos seus salários, né? Então é deduzido uma alíquota, né? Atualmente gira aí em torno de 14%, no mínimo, e é descontado e vai também para o fundo previdenciário. Bom, nós temos aí, né, prolongando um pouco essa parte de custeio, nós temos o custeio suplementar e o custeio normal. O custeio normal é aquele das alíquotas normais, ou seja, o servidor contribui com 14 e o ente ele pode contribuir com no mínimo 14 e no máximo o dobro, né? Supondo que fosse 14, seria com 28. Então o ente normalmente contribui mais. Mas aí que entra a parte da economia. Se o ente não instituir em seu município, em seu estado, né, um regime próprio, os servidores públicos estarão vinculados às regras da União. E as regras da União, elas são mais severas. Então, as alíquotas contributivas, né, acho que tanto para os servidores quanto para o ente, elas tendem a ser maiores, na verdade, né? Não é uma regra, mas é uma tendência, né? Então, se não me engano, a alíquota patronal que o ente tem que pagar para os servidores vinculados ao regime geral é de 20% ou 21%, salvo engano, tá? Mas, bom, então, assim, a gente observa muitos entes que contribuem abaixo de 20%. Então, é uma economia, de certa forma. Hernanes, deixa eu te cortar um pouquinho. Eu acho que as pessoas que estão aqui assistindo, tá dando eco, né? Mas continua aí que eu já corto você de novo, só um pouquinho. Tranquilo, vou seguir então. Bom, para os servidores também é muito interessante ter um regime próprio, porque as regras de concessão normalmente também tendem a ser mais brandas. Quem determina as regras é o ente federativo. E o ente federativo não vai querer oferecer um plano de benefícios ruins aos seus servidores. Ele quer ofertar justamente um plano bacana, né, que seja um pouco mais brando nesse sentido aí de tempo de contribuição, de idades, para que seja interessante esse vínculo, né, ao serviço público. Mas, bom, nem só de vantagens vivem os regimes próprios, né? Até então parece ser muito bom, você economiza, as idades são mais brandas, tempo de contribuição mais flexível, enfim. Mas tem um porém, né? Existe uma fiscalização junto à Secretaria de Previdência. E aí, tá tudo ok? Se tiver tudo ok junto à Secretaria de Previdência, é viabilizado a emissão do CRP. O CRP é o Certificado de Regularidade Previdenciária, tá? Então, o que é esse tudo ok aqui? O ente, ele tem que enviar para a Secretaria de Previdência uma série de demonstrativos, né? Demonstrativo atuarial, demonstrativo de investimentos, enfim, de repasses, ele tem que manter o equilíbrio do plano, enfim, tem uma série de quesitos que são pedidos pela Secretaria de Previdência para que seja atendido. Então, esse CRP, ele é emitido se tiver tudo regular. Então, está atendendo aos prazos dos demonstrativos, está enviando tudo, belezinha? Emite o CRP. E o que o CRP permite ao ente? Ele permite que a União faça transferência de recursos, por exemplo, permite que o ente faça financiamentos, empréstimos, acordos, receber compensação previdenciária, enfim. Tudo isso, né, é muito bom para o ente, é dinheiro. Então, o ente busca essa regularidade desse certificado aqui. Por fim, o RPPS ele é estruturado basicamente conforme um regime de capitalização, tá? É o principal das aposentadorias programadas. E o que é esse regime de capitalização? O ente, como eu falei, ele vai contribuir com uma determinada alíquota, vamos supor, 18%. O servidor contribui com 14%, beleza. Para onde vai esse dinheiro, né, essa contribuição? Ela vai para um fundo previdenciário. Esse fundo previdenciário, né, ele pode ser administrado tanto por terceiros, ou seja, uma consultoria, enfim, quanto pode ser administrado propriamente, né, via gestão própria. Então, a própria unidade gestora gere esses recursos. E, bom, o que é esse fundo previdenciário? Todo mundo arrecada. Então, por exemplo, a Ana vai contribuir ali, a Maria, o João, e vai formando um montante de dinheiro, né? Vai formando realmente um acúmulo de recursos. Esses recursos, eles são investidos, eles são rentabilizados, justamente porque o dinheiro, né, primeiramente, né, o dinheiro ele perde seu valor ao longo do tempo. Então, se a gente deixasse esse dinheiro no colchão, certamente daqui a 10 anos
esse dinheiro seria desvalorizado. Mas, bom, também, além da inflação, né, ou seja, se só render a inflação, fica no zero a zero, né? Os custos de consumo vão ficando maiores, mas eu não estou ganhando muito. Então, o ideal é superar a inflação, tá? E aí existe o conceito de meta atuarial. O quanto que tem que superar a inflação, né? Justamente essa rentabilidade dos fundos. Então, beleza. Esse fundo previdenciário, pessoal, por ser um plano de benefício definido, é um fundo mutualista, ou seja, a Ana coloca 100 no fundo, o João coloca 100, a Maria coloca 100, e aí no futuro, quando eles forem aposentar, não existe saldo de contas individual, ou seja, não é uma poupança individual, é uma poupança coletiva, né? E aí paga-se os benefícios de aposentadoria, né? Mas poderia ser pensão, enfim, qualquer benefício aí que o plano contemple. E por que é importante em se ter uma aposentadoria, né? Primeiro tópico aqui, acho que é independência financeira. Ninguém quer depender de ninguém para sobreviver, né? Dos pais, ou dos filhos, ou de parente, enfim. A gente, quando a gente vai ficando mais velho, a gente perde parcialmente ou totalmente nossa capacidade laboral, né? Nem que seja por movimentos ou intelectualmente, enfim. A gente tem essa perda. Então, por isso existe a aposentadoria, né? Ela vai garantir uma renda enquanto você perder essa capacidade. E tem um ponto também que essa incapacidade, né, ela pode ser atingida antes mesmo dos critérios mínimos para aposentadoria, que aí entra a questão dos benefícios de risco, né, aposentadoria por invalidez. Na verdade, invalidez já é um termo obsoleto. Esse termo invalidez, ele foi substituído pela reforma da Previdência por incapacidade permanente. Então, caso, né, um servidor ele torne-se incapaz permanentemente, ele também teria direito ao recebimento de uma renda vitalícia. Bom, e também o último tópico, né, que envolve a importância de se ter uma aposentadoria, é que a gente pode morrer a qualquer tempo, né? Aqui em Minas a gente fala só Deus sabe. Então, essa morte, ela pode acarretar numa perda das receitas no domicílio. Então, uma mãe ou um pai, né, que vir a falecer, vai realmente comprometer as receitas do domicílio, e por isso existe um benefício de pensão, que é para tentar suprir essa perda, né? Então, bom, dito isso, a gente encerra a nossa primeira parte da nossa conversa, né? Que é como que funciona, basicamente, o regime próprio. Hernani, acho que agora, Sim, será que tá melhor o áudio? Tá eu dando acho que eco sim. ainda? Eu acho que está Bem, melhor. eu vou perguntar, mesmo Tá assim. bom. Eu perguntar não, eu vou falar, na verdade. Porque quem tá vendo a gente aqui é de RPPS, pelo que eu tô percebendo. Mas Uhum. quem não conhece o servidor, na Previdência do Servidor, é igual o INSS, a prefeitura, né, o ente, no caso, a prefeitura, o Estado, o governo federal, eles também contribuem, assim como uma empresa qualquer contribui, né? Então a Isso. gente tá ganhando lá os dois lados, como se eu tivesse com carteira assinada. Isso. O fato de não ter instituído um regime próprio não quer dizer que o ente é omisso quanto às suas contribuições. Ele é um empregador, de certa forma, né? Ele é Uhum. responsável pelo emprego do servidor público. Então, eu até estava falando, no caso de não ter um regime próprio em um município, que é a realidade de muitos municípios, as regras são conforme o regime geral. Então, o regime geral tem regras engessadas, tem regras específicas, e o ente ele está sujeito a essas regras. No RPPS, ele tem toda aquela autonomia e flexibilidade na construção dessas regras. Ficou Daí claro? entra a pergunta do papapá, 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 por que são diferentes em cada estado do Wilson, que é diferente justamente porque cada um pode fazer suas regras. E Isso, claro, seguindo algumas, né, geral ali, mas ai, eu acho que o Hernani travou. Foi para mim ou foi para ele? Eu acho que travou também. Você tá me ouvindo, Joane? Eu tô. Voltou. Hernani, Oi, voltou. Hernani. Tá Eu sem não tô áudio. ouvindo. Espera aí, minha gente. Voltei? Voltou.
Deu um probleminha aqui, mas tudo certo, então. Vou voltar com a apresentação. Mas eu gostei muito da sua apresentação, principalmente na parte que você explica sobre o funcionamento do RPPS, porque a gente que trabalha assim e vira e mexe, a gente está falando com algum servidor público, né? Eu e a Joana, a gente tem muito contato dentro do pessoal ali que trabalha com o RPPS. Mas tem muito servidor público que não entende muitas vezes como funciona, né? Então, você explicar essa parte foi muito importante. Eu gostei da sua apresentação. Ah, obrigado. Espero que fique tudo muito claro aqui. Se não tiver, pode perguntar, viu, gente? Realmente é um conteúdo, às vezes, não muito difundido, né? Não muito falado, então, por favor, perguntem. Vou voltar ao compartilhamento, tá? Mas então é bem isso, tipo, é próprio porque é diferente porque é próprio. Isso. E cada um tem o seu e tudo mais. Deixa eu fazer uma pergunta que já me fizeram para você esclarecer também. Nesse caso, muita gente, às vezes, principalmente quando ingressa aí, né, na carreira pública, não sabe se é obrigatório, se não é aderir. Explica também para o pessoal sobre essa parte. Não sei se você já preparou para falar mais à frente, né? Mas, de repente, já adiantar um pouquinho. Isso. A filiação, ela... eu acho que ela não é obrigatória, tá? Eu teria que confirmar isso com a parte jurídica. Eu acho que é, viu, Hernani? É obrigatória, né? Porque, assim, quase certeza que é. Porque eu sei de muitas prefeituras que não têm servidores vinculados ao RPPS. Então, por exemplo, às vezes tem um sistema autônomo de água e esgoto, que é uma autarquia, né? Ela é do serviço público, mas nem sempre ela é vinculada ao RPPS, tá? Então, assim... Mas ela daí tem que ser do regime geral, obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Algum lugar ela vai. Isso, perfeito. Isso, do regime geral é obrigatório. A Lina já está falando ali, é obrigatória. Passou nos concursos, entrou, vai para Entrou, se tiver, aí, né? Já tem que aderir, né? Se não tiver, aí cai naquela outra regra, né? Dos 5 mil e tantos municípios que tem hoje no Brasil, acho que 2.100 e pouco, 2.200 tem RPPS. Sim, eu tô um pouco nessa dúvida, para falar a verdade, porque, assim, é obrigatória, né? Por exemplo, se você tá... Eu não sei se é questão de autarquias, por exemplo. Se você é vinculado à prefeitura, por exemplo, talvez tenha uma filiação obrigatória, mas autarquias, por exemplo, de sistemas de água e esgoto, ou fundações, já teria um pouco dessa dúvida que eu teria que constar mais com o jurídico. Realmente, é obrigatório para quem está, por exemplo, na prefeitura ou no estado. Mas se a empresa for pública, ela também, né, entra no RPPS. Eu acho que daí deve depender da lei local, alguma coisa assim, né? Do vínculo que aquela empresa tem com a prefeitura, ou com, sei lá, com o ente, né? Isso, perfeito. Acho que depende da lei mesmo, viu? Mas obrigado pelas ponderações. Podemos seguir, pessoal? Tem mais alguma dúvida? Deixa eu ver. Alguns entes foram fiéis. A Lina está falando que alguns entes, na hora da mudança, né, que agora está todo mundo mudando as suas legislações de previdência, já foram, tipo, igualzinho a 103 lá, que fala que mudou em 2019, né? Isso. E outros daí vão adequando, daí cada um faz o seu tipinho lá. Isso, as suas diretrizes, né? Então, beleza, pessoal. Então, vamos lá, continuando. Podemos ir, então. Estamos aqui na segunda parte da conversa, e a gente vai discutir qual que é a situação da Previdência, né? Então, será que ela está boa ou não? É basicamente isso que a gente quer investigar, tá? Trouxe aqui para vocês um gráfico da evolução mesmo, né, e projeção das pirâmides etárias do Brasil. Muito se discute na demografia, que é o estudo de populações, a transição demográfica. Então, existe uma tendência de diminuição das taxas de natalidade, diminuição das taxas de mortalidade, diminuição da fecundidade e aumento dessa longevidade, né? Ou seja, existe um fenômeno de envelhecimento populacional. A tecnologia, a saúde, enfim, tudo isso propicia que as pessoas vivam mais. Então, deixa eu voltar aqui para o apontador. Em 1980,
a natalidade, a fecundidade era muito grande, né? A gente sabe que nossos avós tinham 5, 7, 10 filhos e nascia muito, mas também morria muito. Então, poucas pessoas chegavam aqui nas idades mais avançadas, né? Isso aqui, não sei se ficou claro, mas é um gráfico aqui no eixo Y, né? A gente tem faixas etárias, então aqui são 0, 4 anos até 80 e mais, e na horizontal, né, no eixo X, a gente tem a proporção de homens e mulheres, a quantidade mesmo, né? Então, aqui nas idades da infância, né, da juventude, tem muitas pessoas, e nas idades mais avançadas, de idosos, poucas pessoas. E aí, com o tempo, passar dos anos, tecnologia, saúde, enfim, a mulher no mercado de trabalho, né, que acarreta numa queda da fecundidade também, diminui-se a proporção de nascidos, né, a natalidade ela vai dar uma comedida aí, uma enxugada, e está começando a viver mais, né, a idade adulta aqui já é mais representativa, e aí que a gente tem o famoso bônus demográfico, né, esse pessoal aqui, ele é capaz de financiar esse pessoal aqui e esse pessoal aqui, porque ele é mais numeroso. Já uma projeção do IBGE para 2050, já essa pirâmide já dá uma subida, né? Ela já tem uma proporção aqui muito elevada em idades mais avançadas, se a gente for comparar com 1980, né? Então, a gente espera, em 2050, muito mais idosos, muito mais pessoas envelhecidas e poucos jovens, né? A pirâmide começa a inverter, né? Isso, exatamente, tem essa inversão da pirâmide. E, bom, isso é preocupante, porque o que isso tem a ver com a aposentadoria, né? Acho que já é meio até sugestivo. A gente vai ter que pagar um volume financeiro mesmo maior de aposentadoria. A gente vai ter que pagar para mais gente. As pessoas estão vivendo mais. Então, a situação da Previdência não é muito boa, principalmente nesse sentido, né? Não só nesse sentido, mas um dos principais é esse do envelhecimento populacional. E, bom, o que é o cálculo atorial, né, pessoal? A gente vai gerenciar e monitorar o passivo. O que é esse passivo? O passivo é o que a gente tem que pagar de aposentadoria, é uma obrigação. Ativo é tudo aquilo que a gente tem de disponibilidade, tudo aquilo que a gente tem que vai render, né, de investimento, enfim. Passivo é o contrário. É basicamente o que a gente vai perder, né? É uma obrigação. Então, o atuário, ele vem nesse ponto. Quanto que a gente tem que ter a valor presente para que todos os segurados recebam seus benefícios futuramente? Então, aí que está o risco, né? O risco de não pagar todo mundo no futuro. Porque a conta tem que fechar, né? A conta tem que fechar. Mas não está fechando, não. Assim, até então, assim, na grande maioria das vezes, essa conta não fecha. Então, os benefícios futuros, a gente espera que tenha um volume maior do que a gente vai arrecadar, né? Então, a arrecadação futura, ela está sendo insuficiente para fazer frente a esses compromissos futuros. E essa insuficiência, né, dos ativos mais as contribuições é o dito cujo déficit atorial. Ou seja, vou colocar aqui em tela um esqueminha. Oi? Alô? Travou de novo? Acho que sim. Falou do déficit? Pronto, caiu. Eu estava pensando nisso, João, também. É o fantasma, pronto, né? Já foi tudo embora. É o fantasma do déficit. É o fantasma. Acho que é o problema da internet aqui, pessoal. Me perdoem, mas algo que foge um pouco do nosso controle, né? Mas estranho, tá tudo certo. Até então. Vou voltar aqui. Vamos continuar de novo. Isso, aos pouquinhos a gente vai. Vai. Bom, vamos lá então. Apareceu? Eita, ele travou de novo. Mas está voltando. Deve estar com um delayzinho. A Alina falou que o déficit trava a nossa vida. Trava Acho mesmo. Que voltou. A nossa vida, Alina, trava a nossa vida, a nossa aposentadoria e diz que dirá a pensão que a gente vai deixar também trava. Não tá sem...
Tá sem áudio, tá fechado. Eu posso ligar ele aqui, eu esqueci. Eu acho que é a Joane que tá te fechando, viu, Hernani? Tá, estamos sem te ouvir. Aqui ele tá dizendo que o microfone dele não está conectado. Agora foi. Eu tenho que voltar aqui na tela para reativar. Não sei por quê. Mas tudo bem, estou aprendendo a mexer aqui também. Será que é quando eu compartilho que dá esse problema? Pula o coisa do déficit. Não, vou falar dele não. Tem que fazer igual no Instagram. Tem algumas palavras que a gente usa lá que cai o engajamento. Aí aqui a gente vamos ter que inventar uma outra palavra. Aquele que não pode ser nomeado. Fazer códigos, né? Tá tudo certo? Tá, agora vai. Que ótimo. Beleza, então, pessoal, obrigado. Bom, como que funciona o cálculo atorial, tá? É basicamente aquilo que eu falei. A gente está aqui hoje, né? Hoje é dia 23 de setembro, mas daqui a um mês, né? O servidor vai contribuir, daqui 2, daqui 3, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Vai ser revertido para um fundo, né? De investimentos. Aí aqui no meio é a aposentadoria, né? O servidor vai lá requerer a sua aposentadoria e vai ter uma fase de recebimento de benefícios. Então, né? Depois desse tempo aqui, vai ter 1, 2, 3, 5, 10 anos de fase de recebimento de benefícios até ele morrer. Então, daqui para frente, ele morreu, né? Ou gerou um benefício de pensão e finalizou, enfim. E aí, pessoal, a gente traz tudo a valor presente, porque o valor do dinheiro no tempo não é o mesmo aqui no tempo 3 ou no tempo 6, né? O valor do dinheiro ao longo do tempo muda. Isso aí a gente aprende em matemática financeira. Hernani, deixa eu só te pedir para explicar, tipo, desenhar isso, que você fala, o valor do dinheiro no tempo, que é ele, não sei se é inflação, esse negócio assim, todas essas mudanças econômicas que vão acontecendo, é o dito do valor do dinheiro no tempo? Isso, é quando a gente considera uma taxa. Pode ser a de juros, né? Ou seja, quando a gente está nessa fase de contribuições aqui, nós temos o rendimento desses ativos, ele tem que superar a inflação, né? Para não ficar no 0 a 0. O tanto que supera a inflação é os juros, né? O tanto que eu recebendo de bom, né? De rendimento de fato, são juros. Então, os juros, ele movimenta o dinheiro no tempo. Então, um juros de 10%, por exemplo, do tempo 1 para o tempo 2, se a gente tem R$100 aqui, aplica um juros de 10%, ele vai para 110. E é juros compostos, né? Então, depois vai para 121. Enfim, vai crescendo. Então, os juros nada mais é do que, a grosso modo, né? A rentabilidade dos investimentos mais a inflação, tá? Então, em cada tempo, a gente vai ter valores diferentes, né? Sim, então o valor. Só para deixar bem claro, assim, para quem tá, não sei se todos sabem, ou para quem for ouvir mais para frente, o tal do valor do dinheiro no tempo é que, como você falou, em cada tempo ele tem um valor. Ele é corrigido, digamos assim, né? Então, por exemplo, se você pega o dinheiro e coloca numa caixinha, né? E guarda no guarda-roupa, depois, quando passar 2, 3 anos, ele não vai mais comprar a mesma coisa, por exemplo, né? Falando assim, bem basicamente mesmo. Então, o que é feito? São feitos cálculos aí, né? Porque senão quem aposentar lá em 2050, por exemplo, ele não ia ter nada, né? Não ia ter o dinheiro que ele recebeu, que ele for receber naquela época, né? Já não vai mais ter nenhum valor. Então, esses cálculos, eles são bem, assim, eu, pelo menos, quando eu vi uma vez, né, o cálculo lá, é bem complexo, assim, né, tem muita continha ali envolvida, né? Isso, assim, parece ser um bicho de 7 cabeças, mas né, não é tão assim não, sabe? Não, então, para quem vê, né, tipo, eu vi, né, aí assim, a gente acha um assusta, pouquinho... né? Assusta, mas é um cálculo muito importante, né, de ser feito. Isso, porque assim, igual eu estava falando, né? O nosso objetivo central é ver se vai ter dinheiro para pagar todo mundo. E aí, como o valor do dinheiro no tempo é diferente ao longo dos anos, a gente traz tudo a valor presente para ter um comparativo, né? Ou seja, quando a gente usa uma taxa de juros e leva os valores todos a valor presente, todos têm o mesmo valor, digamos assim, né? Todos têm a mesma importância
estão corrigidos ao mesmo juros, digamos. E aí, o que se difere da contabilidade, por exemplo? Até então, está meio matemática financeira, né? A gente tem um fluxo de caixa aqui, de contribuições, de benefícios. O atuário, ele entra nas probabilidades, tá? Então, existe uma probabilidade de pagamento. Existe uma probabilidade dessa pessoa contribuir no ano 1, uma probabilidade no ano 2, uma probabilidade da pessoa vir a receber seu benefício nesse tempo aqui, nesse, enfim, e assim sucessivamente. E que probabilidade é essa? Bom, vamos lá. Primeira probabilidade é a mortalidade. Então, será que o fulano vai estar vivo aqui no momento da aposentadoria? Será que, né, o ciclano vai estar vivo? Enfim, será que ele vai estar vivo até mesmo para contribuir? Ele vai estar vivo para receber? É uma probabilidade. Nós, atuários, a gente brinca que a gente não é cartomante, a gente não é vidente, a gente não faz tarô, porque esse período aqui é um período futuro. E quem sabe dizer sobre o período futuro? Né? Ninguém. Então, a gente assume estimativas, hipóteses, probabilidades de ocorrência de determinados eventos. Então, um desses é a mortalidade, por exemplo, outro é a probabilidade dessa pessoa que está contribuindo entrar em incapacidade, né, o termo antigo invalidez, então existe uma probabilidade dela se tornar inválida, existe uma probabilidade, né, desses salários crescerem a 1% ao ano, né, será que o ente federativo está concedendo reajustes anuais muito gordos, ou muito mais enxutos, né? Então, existe uma premissa de crescimento salarial também, justamente porque, como eu disse anteriormente, né, o benefício, ele é definido conforme os salários. Então, se os salários próximos à aposentadoria estiverem muito grandes, a gente tem que assumir isso no cálculo atuarial. Então, assim, dito isso, né, o atuário vai conseguir mensurar as obrigações do plano de benefícios, que é o nosso objetivo central. E aí, existe esse conceito, estou até com um pouco de medo de falar, né, do déficit atuarial. O déficit atuarial, pessoal, nada mais é do que ativos, né, eu tenho lá os meus ativos, menos obrigações. Então, ativo menos um passivo. Se faltar patrimônio, tem déficit. Se sobrar patrimônio, tem superávit. Na massiva maioria das vezes, tem déficit. Então, tá faltando dinheiro para honrar com os compromissos futuros. E o porquê que existe esse déficit, né? De onde ele surgiu? Era para estar tudo bem. Mas muitas das vezes, né, os entes federativos atrasam as suas contribuições ou não fazem esse repasse, né? E ou parcela em 120 meses, né? Como saiu agora. Isso, então, assim, o ente tem a opção, né, de fazer esse parcelamento de dívida previdenciária, ou seja, eu não paguei, não, mas eu vou pagar uma hora, então vou fazer um acordo, né, de parcelamento com a Secretaria de Previdência para pagar esses valores aí não repassados. Ou outra causa aí, né, que pode ter um déficit atuarial, um custeio a quem é o necessário. Então, quem define o custeio do plano é o atuário. Não tem, às vezes nem atuário tem, né? É um profissional até raro. Então, o ente, não. Vou contribuir com o mínimo possível aqui, né, antigamente, né, que não tinha muitas regras, esses regimes próprios não eram muito bem regulados, os entes federativos contribuíam com 2% da folha, 5%, hoje já melhorou bastante, né, mas esses buracos, né, esses problemas passados refletem num déficit atual também. Hernani, deixa eu só te cortar aqui. Tem duas perguntas da mesma pessoa aqui, senhor L. Parece tipo Mr. M, assim. Uma pergunta é: a taxa correta para trazer o dinheiro no tempo é a meta atuarial? Ou é outra taxa? Entendi. A meta atuarial, ela é inflação mais um tantinho que o atuário considera, que o que vai render nos investimentos. Esse tantinho a mais, quem determina é a Secretaria de Previdência. Tá? Então, o atuário não tem flexibilidade na determinação de quanto além da inflação espera-se que os fundos previdenciários vão render.
Então, a meta atuarial não é a mesma coisa de taxa de juros. Meta atuarial é a inflação mais os juros, né? E os juros é o tanto que excede a inflação, tá? Tá. E outra pergunta também dessa mesma pessoa é: no cálculo atuarial, existe algum indicador para medir a confiabilidade do cálculo? Daí ele coloca aqui um exemplo: em estatística, usamos 95% de graus de confiança com 2 desvios padrão da média. Isso, perfeito. O atuário, para assumir aquelas probabilidades, ele deve previamente realizar estudos de aderência das hipóteses. Então, por exemplo, no caso da mortalidade, né? A gente não usa intervalos de confiança, por exemplo. A gente utiliza uma outra metodologia que é parecida. É no caso da Integra, né? Que é a empresa que eu trabalho, a gente utiliza o desvio quadrático médio. Vou explicar brevemente. A gente tem a mortalidade do município. Então, nós temos aí a mortalidade. Vamos supor, vou pegar Belo Horizonte. Belo Horizonte tem um comportamento de mortalidade A. Existem à nossa disposição, né, à disposição dos atuários, tábuas de probabilidades de referência. Então, são tábuas prontas, já estudadas, de uma população já validada, digamos assim. Então, a gente pega essas probabilidades de ocorrência de Belo Horizonte, compara com as probabilidades de referência. Então, o IBGE, ele divulga anualmente essas probabilidades, né? Expectativa de vida, basicamente. E a gente compara. Será que a probabilidade de Belo Horizonte está próxima à probabilidade do que o IBGE calculou, por exemplo? O ideal é a gente achar uma tábua de referência, a gente chama de tábua de mortalidade, porque é uma tabela. Para cada idade, a gente tem uma probabilidade. Então, será que existe uma proximidade dessas probabilidades? Que é aí que o desvio quadrático médio vai tentar avaliar. É um desvio. Então, quanto menor o desvio, mais próximo, né? Então, é um grau, isso confere uma confiabilidade para essa questão da mortalidade, por exemplo. Ou a questão do crescimento salarial, né? A gente pode pegar, por exemplo, um histórico de reajustes concedidos pelo ente nos últimos 5, nos últimos 10 anos, né? Para a gente ter uma estimativa futura de qual percentual que o ente virá a conceder a seus servidores, ou até mesmo a taxa de juros, né? No caso, aí já vou extrapolar um pouco, né? Que no caso das entidades fechadas de previdência complementar, que tem outra legislação específica, essa taxa de juros, ela pode ser determinada conforme um estudo também de rentabilidade dos investimentos, da própria curva de juros, né? A gente tem uma estrutura a termo da curva de juros, que é uma projeção, digamos assim, né? Que a gente espera que os juros se comportem, enfim. Então, tem vários estudos estatísticos mesmo que a gente pode realizar para dar maior confiabilidade a esse cálculo, sim. Certo. Tem mais alguma coisa? Alguma pergunta? Não, é só. Ah, Só não. isso. Então, beleza. Então tá jóia, pessoal. Se tiverem mais perguntas, fiquem à vontade, tá? Eu gosto muito que perguntem. Bom, então, o custeio, né? Ele pode ser aquém, ou seja, as alíquotas contributivas não estão sendo ou não foram suficientes para o plano de benefícios ter um equilíbrio, né? Outro ponto que incorre no déficit, erro nas estimativas do cálculo. O cálculo atorial é uma matemática não tão exata. É uma matemática, mas assim, 1 mais 1 pode ser 2, 1 mais 1 pode ser 3, 1 mais 1 pode ser menos 1. Então, existe esse erro, né? Esse erro no cálculo mesmo, né? Porque a gente está falando de um período futuro. Ninguém sabe como é que é o futuro. Então, pode ter erro, né? É esperado que tenha um erro. O atuário, claro, ele vai tentar minimizar esse erro ao máximo possível, mas pode ser que ocorra. Um quarto ponto aqui, envelhecimento populacional e longevidade. Então, é aquela história daquele gráfico, né, que eu mostrei anteriormente. O volume de pessoas mais idosas está aumentando e esse volume de pessoas acarreta num volume maior financeiro que deve ser honrado, né, para fazer frente a esses benefícios, enfim, esse é um ponto também muito significativo. E esse descasamento entre contribuições e benefícios, tá, pessoal? Por quê? Uma pessoa, ela contribui
com um percentual do seu salário, né? Vamos supor, 10%, para ficar fácil, né? Por exemplo, 10% do seu salário é debitado lá, é retirado. Essa pessoa vai contribuir por 30 anos aí, mais ou menos. E, em algum momento, ela vai receber sua aposentadoria. Será que essa aposentadoria, né, que ela é baseada nos salários, o tempo de recebimento dessa aposentadoria, ela vai ser tão grande a ponto de que essa pequena parcela que foi descontada dos salários, ela vai ser suficiente? Deixa eu ver se eu fiquei claro aqui na minha fala. Todo mês é descontado um pouquinho do salário, não é o salário integral. Quando for receber o benefício vai ser baseado no salário cheio, né? Então já tem esse descasamento aí. E aí envolve a questão da longevidade e envelhecimento populacional. Uma pessoa, por exemplo, de 20 anos, contribui por 35, né? Ela vai aposentar ali aos 55 anos. Falou em descasamento agora. O problema é o déficit. Voltei. Eu não sei porquê, tá dando Você algum falou erro. descasamento. Descasamento, né? O furo do dinheiro. Não Furo pode do falar dinheiro, eu vou pular essa parte, então, gente. Não tá dando muito certo, não. Mas tá indo. Assim, eu só tenho, às vezes, que voltar aqui na tela, aí quando eu volto, o áudio volta. Mas, enfim. Bom, então, assim, a pessoa que virá receber um benefício aos 55 anos de idade, como eu estava dando o exemplo, ela tá para viver aí até os 85, né, mais ou menos, mais um tempinho bom aí, de 30 anos de recebimento. Então, vamos lá, vamos ver se vocês acompanham a minha lógica. A pessoa contribuiu por 30 anos com uma parcelinha do salário. No momento de aposentadoria, ela vai receber o salário inteiro por esses mesmos 30 anos. Então, tem um descasamento. Ela contribuiu com uma parcelinha, né, por 30 anos e pode vir a receber um benefício no valor cheio por 30 anos. Então, isso não faz muito sentido, né? Vai faltar dinheiro. Então, por isso que temos as reformas previdenciárias, né? As reformas previdenciárias, elas estão aí, assim, claro, é chato a gente ter que contribuir mais, ter que aposentar mais velho, é horrível, ninguém gosta disso. Mas é um trabalho mútuo para tentar sanar esse déficit, né? E as reformas, elas vão tornar mais severas essas condições de elegibilidade, por exemplo, né? Então, a pessoa vai ter que contribuir por mais tempo, e isso acarreta um recebimento de benefícios por menos tempo também. A linha do tempo é uma só, né? Se a gente contribui até aqui, é um tanto. Mas se a gente contribui mais um pouquinho, vai fazer a diferença, né? Então, como sanar um déficit atorial, né? Ou você contribui por mais tempo, ou aposenta em idades mais avançadas, ou aumenta a alíquota de contribuição, né? Contribui uma parcela. Eu acho que não está carregando a apresentação. Voltou, Hernani. Vai lá na telinha, Hernani, que não estão te ouvindo. Hernani tá bravo. Tô não, gente, tô não. Eu tô mais preocupado com vocês, se vocês estão bravos. Mas a gente vai saber daqui a pouco. Daqui a pouco, né? Beleza. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo, pelo menos, né? Essa pausinha aí é para ver quem tava dormindo. Dar uma respirada, tomar uma aguinha. O Diego falou para falar algo. Fala algo. Pode falar? Tá, ok? Pode. Vamos lá. Então, beleza. Voltar para o apontador aqui. Então, assim, as reformas previdenciárias, pessoal, elas trazem esses pontos para a gente, né? Mais tempo de contribuição, idades mais avançadas, alíquotas maiores, benefícios menores. E, assim, essa reforma de 2019 não foi a primeira,
né? A gente teve em 2003 uma reforma também, em 98 uma reforma, em 2005, se não me engano, outra reforma, e outras reformas virão, tá? A gente pode esperar, a gente já pode esperar isso. E, assim, a tendência é que conforme essa inversão da pirâmide, as coisas fiquem cada vez mais complicadas, tá? Bom, chegamos ao tópico final da nossa conversa, a gente já está finalizando aqui já. Como me programar para a aposentadoria? Essa programar para a aposentadoria nada mais é do que um planejamento, né? Então, duas perguntas aqui. Quanto que eu pretendo receber de aposentadoria? Como eu falei, o benefício é proporcional aos salários, né? Mas esse benefício, ele é incerto e ele tende a diminuir ao longo dos anos, dadas as reformas previdenciárias. É incerto porque tem esse risco, doente, né, não conseguir arcar. E aí, quem que vai pagar a dívida? Eu não sei. É uma pergunta, assim, que os atuários até então não sabem responder, porque, assim, o regime geral, pessoal, se ele até tivesse bem das pernas, beleza, né? Mas não, o regime geral acho que está até pior, porque o regime geral, ele tem um regime não de capitalização, ou seja, o dinheiro não é investido, né? As contribuições de hoje pagam os benefícios de hoje. O regime próprio, ele tem um facilitador que é esses investimentos, né? O dinheiro rende. Mas o dificultador é que esse fundo previdenciário, ele é mutualista, né? Então, esse dinheiro é de quem chegar primeiro, digamos assim, a grosso modo, né? Então, tem essa incerteza. E um outro ponto é, quando eu estarei elegível? Tempo de contribuição ou idade, né? Um desses dois quesitos aqui vai ser atendido no futuro. Então, o servidor, né, ele tem a opção de trabalhar e contribuir por mais tempo, né, para ter um benefício aqui do primeiro tópico desejado, ou usufruir de uma aposentadoria mais precoce com um valor inferior. Claro, essa questão, né, de ser maior ou menor tem que previamente ter um cálculo, porque às vezes, se eu contribuir por mais um ano, dois, às vezes não vai ter muita diferença, sabe, no valor do benefício. Mas se contribuir mais 5, 10, é bem provável que tenha esse impacto, né, no valor do benefício. Bom, e aí, pessoal, esse planejamento, né, ele pode ser construído por meio de outras fontes de rendas, né, não só aquela via benefício do regime próprio, porque tem toda essa incerteza, né. Então, o ideal mesmo é que as pessoas, não só os servidores, eles tenham uma educação financeira para conseguir gerir os seus próprios investimentos, né. Isso não é fácil, a gente não tem acesso fácil a esse conhecimento, mas né, eu vejo como muito importante. Então, ter uma fonte de renda do benefício, complementar essa renda com investimentos, né? Enfim, eu vou falar isso aqui no próximo slide, ou por uma previdência complementar, né? Então, a previdência complementar, você pode ir no banco, numa seguradora, ir lá pedir, né? Ah, eu quero um plano assim, assim, assado, tal. Eles vão te vender esse plano, você vai ter que pagar um pouco caro para isso. Ou tem a questão da emenda constitucional 103, que é a reforma da Previdência, né? Essa emenda, ela trouxe para a gente uma possibilidade de filiação à Previdência Complementar via RPPS. Então, assim, os benefícios estarão limitados ao teto para os novos entrantes. Então, quem fizer concurso ano que vem, por exemplo, e o ente tiver instituído um regime de previdência complementar, seus benefícios estarão limitados ao teto. Tá? Então, o teto do RGPS hoje é cerca de 6.400, por aí, quase 6.500, algo assim. Então, um médico, por exemplo, né, que tem salários muito altos, não vai vir receber um benefício aí de 10, 15 mil, né? Ele vai estar limitado aos 6.500 lá do RGPS. E essa complementação, até os 10 mil do salário desse médico, por exemplo, vai vir via previdência complementar, né? A filiação não é obrigatória, tá? Então, um servidor, ele não é obrigado a filiar a previdência complementar, mas os benefícios estarão limitados ao teto para os novos entrantes. Para quem já está no RPPS, né, as regras continuam, né, é um direito adquirido, enfim. Então, essas regras de limitação ao teto são só realmente para os novos entrantes, tá? Tá bom, investimentos próprios, né, algumas sugestões, tá? Isso aqui, pessoal, não é recomendação de investimento. Isso aqui são, assim,
pontos que vocês podem buscar, né, saber, conhecer melhor, para investir visando a aposentadoria, tá? Então, um ponto muito importante é considerar a inflação, tá? Buscar investimentos que pelo menos paguem a inflação, que é o caso, por exemplo, do Tesouro Direto. No Tesouro Direto, existem títulos que são atrelados à inflação mais um tantinho. Então, ele paga IPCA mais 4%, por exemplo. Então, é garantia que o seu dinheiro não vai perder valor ao longo do tempo. Ele ainda vai ganhar um percentual, né, um tantinho lá. Então, debêntures, CDBs, que são certificados de depósito bancário, todos esses estão na renda fixa. Ou seja, renda fixa são aqueles tipos de investimento que a gente já espera mais ou menos quanto vai receber no futuro. Eles têm um vencimento, né, uma data, então em 2030, por exemplo, vence um título do Tesouro, e no vencimento cai lá na sua conta esse dinheiro. Né? Claro, você não necessariamente precisa esperar até o vencimento, não. Né? Se você quiser tirar o dinheiro antes, pode. Mas, não necessariamente, você vai tirar aquele dinheiro que você previa conforme a renda fixa. Tá? Renda variável é um tipo de investimento que você pode visar, né, para questões de aposentadoria, principalmente com ações de empresas sólidas, né, de boa governança, de bons indicadores. Então, são aquelas empresas que a gente confia, né, não são empresas de risco, aquela empresa ali que, nossa, é especulativa, né? Então, tem como a gente visar ações também, desde que tenha uma certa segurança, uma análise prévia muito bem fundamentada, principalmente questão de indicadores, questão contábil, governança, enfim, tem que estar bem alinhado isso daí. Imóveis também, na verdade, assim, imóveis tem uma discussão muito grande no mercado financeiro, se é de fato um ativo ou um passivo, né? É igual carro. Carro, atualmente, é mais um passivo, de fato, né? A gente tem muito gasto com carro. Então, imóvel pode ser um ativo, mas também pode ser um passivo, tá? E eu tirei essa frase aí do investidor famoso, Warren Buffett, não sei se vocês conhecem, mas se não, é um dos principais investidores, se não o principal. Ele diz o seguinte: se você tem algo que é útil para outra pessoa, tende a ser precificado em termos de valor de reposição ao longo do tempo. Então, você realmente obtém um impulso inflacionário. Mas imóveis são úteis. Todo mundo precisa de uma casa para morar, né? Assim, né? Nas condições básicas de sobrevivência, a gente precisa de uma casa. Então, é útil e tende a ser corrigido pela inflação ao longo do tempo, né? Esse valor é repassado na venda. Então, imóveis é uma alternativa também de ativos visando aí a aposentadoria. Por fim, a previdência complementar, né? A gente tem a previdência aberta ou fechada. Como eu disse, os benefícios estarão limitados ao teto, a afiliação é facultativa, né? Mas há a possibilidade de não haver contribuição patronal, tá? Principalmente para os servidores que recebem abaixo do teto. Então, para quem recebe acima do teto, o ente deve arcar com uma contribuição. Para quem recebe abaixo, essa contribuição não é obrigatória, tá? Nesse caso de planos de previdência complementar para servidores públicos, esse plano é na modalidade de contribuição definida, o que é muito positivo, porque não há déficit fatorial. Não parou o áudio não, né? Brincadeira. Bom, esse plano de modalidade na contribuição definida, como disse anteriormente, o seu benefício, ele será dado conforme a poupança previdenciária individual, tá? Então, são saldos de contas individuais. Não tem mais um fundo mutualista, não. Então, isso é muito positivo, tá? Essa complementação do que excede ao teto é quase que garantida, tá? E aí, um outro ponto muito positivo da Previdência Complementar são os institutos obrigatórios. Os institutos, pessoal, são possibilidades que as entidades fechadas dão. Perdão. Então, por exemplo, pode ser resgatado o valor, pode ser transferido para outra entidade, enfim, tem todos esses pontos positivos que as entidades fechadas também oferecem. E como eu disse, né, tem bancos também, mas cobram taxas de administração e carregamento. Concluindo,
a previdência pública detém muitos riscos, né? Tanto a previdência vinculada dos servidores, vinculada ao regime geral, quanto ao regime próprio, tem um cenário de déficit, né? Claro, tanto no regime geral quanto no regime próprio, os regimes de financiamento são diferentes, mas tem um rombo, né? É muito comum a gente ouvir rombo da Previdência, né? Que é justamente essa insuficiência futura de arcar com os benefícios. E o ente é o principal responsável pela manutenção do equilíbrio. Então, os servidores, onde que eles entram aí, né? Primeiramente, elegendo um prefeito ou um governador que atenda às suas vontades, né? É um representante do povo. Então, assim, os servidores eles devem acompanhar, claro, assim, é difícil realmente acompanhar o quanto que está faltando, entender muito bem. Mas é importante que eles pelo menos saibam os conceitos, saibam, enfim, tem um contato, às vezes, com a unidade gestora, tem um contato com o ente, para ver realmente o quão grave é a situação do seu regime. Porque, assim, eu vou elencar aqui, né, alguns casos, claro que eu não vou citar nomes, né? Mas tem casos, pessoal, que tem 20 mil de ativos para honrar com 700 milhões de passivo, sabe? São situações, assim, alarmantes que a gente lida no dia a dia e preocupa. É uma situação muito preocupante, né? Quem vai pagar essa conta é realmente difícil de falar, né? Para que seja pouco Se mais tu esperado. soubesse quem vai pagar a conta, você tava rico, né? Não, Tava vendendo a Essa, solução, né? a essa é a solução. pergunta do milhão, né? Uhum. Pergunta do milhão. E assim, é realmente muito difícil, sabe? Porque se houver o rompimento das contas, pessoal, ninguém vai receber. Não tem de onde tirar dinheiro. O que poderia ajudar, de certa forma, são concursos públicos, né? Então, se a gente montar um concurso público, isso vai oxigenar as contas, porque a gente vai ter mais contribuições. Mais contribuições, o fundo previdenciário torna-se maior, o fundo se tornando maior, vai poder pagar mais tranquilamente os benefícios, né? Mas daí isso não vira uma bola de neve, né? Vira uma bola de neve. Assim, depende muito, Joane. Pode ser que uma boa gestão, né, tanto de investimentos quanto atorial, vá trazendo benefícios, né, no sentido que o déficit vai reduzindo. A gente observa muitos entes que têm uma boa gestão e, com isso, a situação vai melhorando. Mas, ao mesmo tempo, tem muitos entes que não têm uma gestão tão boa, e nem somente porque eles não querem, porque realmente não tem recursos, né, de contratar uma consultoria boa, ou de, né, enfim, ter a própria gestão daqueles recursos, enfim. E aí muitos RPPS perguntam para, muitos entes, né, perguntam para a gente, não, vamos extinguir, acabou o RPPS, todo mundo vai filiar ao regime geral. Mas isso é muito mais caro, e é aí que está a grande pegadinha, porque aí a gente já está entrando na ótica do ente, né, é caro para o ente, não para o servidor. Quer dizer, para o servidor também, um pouco, mas é mais caro para o ente, porque ele vai ter que pagar alíquotas maiores, todas as obrigações atuais, ou seja, vamos supor, hoje o RPPS funciona, amanhã extinguiu, as obrigações de hoje vão valer por um período futuro todo. Até o último beneficiário vir a morrer, as obrigações são via RPPS, tá? Então, não é, às vezes, muito interessante extinguir, ainda que, assim, tem algumas vantagens, né? Então, o ente, ele não vai mais preocupar com lei, não vai preocupar com déficit atorial, vai deixar para o INSS, lá para o RGPS cuidar, né? Que é uma preocupação a menos. Mas é muito caro. Então, às vezes, não é viável. E, como eu disse, também uma perspectiva de longo prazo, novas reformas virão. Então, podem esperar. Se está ruim hoje, pode piorar amanhã. Isso é em acompanhamento da dinâmica demográfica, né? Então, não tem como, a pirâmide vai inverter, as contas, né, tendem a piorar, a taxa de juros vem caindo, né? Quer dizer, a Selic vem subindo, né, num passado mais recente, mas a curva de juros, né, aquela projeção que eu falei dos juros futuros, está cada vez menor. Então, isso acarreta também num cenário de piora do déficit, enfim. E essa sugestão dos servidores de criar rendas alternativas com investimentos próprios ou previdência complementar, para a gente ter um pouco mais de segurança no recebimento desses benefícios.
Pessoal, muito obrigado. Eu tinha preparado aqui um monte de perguntas para te fazer, mas a sua apresentação abordou todas, então foi um ponto muito positivo. Queria te agradecer por tudo que você explicou aqui para o servidor público e dizer que realmente foi bem completa a sua apresentação. Obrigado, gente. Deu para entender o que é a previdência nossa, né? Eu agradeço fazer uma pergunta, Hernani, no final ali. Pode fazer, peraí, eu vou voltar para a tela original, porque aí não tem perigo do áudio sumir aqui, né? Alguém perguntou, acho que foi a Lina perguntou se o material vai ficar disponível. Tenta entrar, eu vou tentar colocar aqui. Apareceu. Ó, Lina, entra no site ali, eu vou deixar o material lá, não hoje, tá? Amanhã eu coloco lá, prometo. E o Hernani, quer dizer, eu nem perguntei para o Hernani se eu posso botar o material lá, né? Claro, gente. Eu ia até te lembrar isso, se ele autoriza, né? Louca. Claro. Não, Hernani, é assim, ó, participou da live, é tudo nosso. Sim, não tem problema nenhum, não. Não, eu coloco lá amanhã, então, para quem quiser só entrar lá no site, eu deixo lá para vocês. É joia. Então é isso. O Flávio Crossara também falou ontem desse negócio das rendas alternativas, né, Dani? Sim, uma das coisas que a gente conversou ontem foi do servidor ele não ficar dependente só da previdência, né, aí do governo, né, vamos falar grossamente assim. Porque, como o Hernani mesmo abordou, né, isso aí, a tendência agora é ter outras reformas, né? Então, por exemplo, quem está entrando agora, por exemplo, a gente nem sabe como vai ser a aposentadoria. Então, a pessoa ela tem que ter essa preocupação já e ir montando aí uma reserva para aposentadoria particular, né? Com outros meios aí que o Hernani abordou com excelência. Nossa, eu fiquei aqui assim, pensativa, pensei, meu Deus, a gente fala tanto disso, né, Dani? Tanto de RPPS, tanto de aposentadoria, e parece que a gente vê ali ele falando e é tão estranho ainda toda essa informação, parece. Eu também tive essa impressão, eu também tive, eu assim, como eu sou, sempre fui, né, seletista e tal, né, nunca tive, né, de fazer escolhas, assim, como funcionária pública, né? E agora, vendo aqui vocês falando, eu até pensei isso, né? Porque tem muita gente que viveu, né, trabalhou por uma grande parte sendo seletista, né, que é um regime, e aí passou no concurso e isso tudo muda, né? Eu até tinha separado uma pergunta que eu vou aproveitar para fazer, que é qual que é o seu conselho para quem está ingressando agora na carreira pública, mas que já tem aí uma parte, né, na parte privada também, né, de repente, como que ele pode administrar isso aí? Daniele, a tendência, na minha visão, é que o RGPS, ele, na verdade, o contrário, o RPPS, ele vai se aproximar muito do RGPS, tá? Então, porque as regras do RGPS são um pouco mais severas, né, tem um funcionamento um pouco diferente, mas tem essa tendência de aproximação. Então, assim, para quem está ingressando agora, o primeiro ponto é esperar isso. Então, que as regras vão ficar realmente um pouco mais difíceis para aposentar, vai ter que contribuir por mais tempo. E, assim, até tem um estudo muito bom de uma professora da UFMG, que é a Simone Weiman, que ela coloca que o trabalho ele vai se modificar, né? O trabalho que a gente conhece hoje já não vai ser o mesmo daqui 30 anos, por exemplo. A gente vai ter muitos idosos trabalhando. Então, assim, realmente talvez buscar se especializar em uma mão de obra não tão manual, por exemplo, porque a gente tem... Não se acomodar, né? Como a gente já teve aí no passado. Isso, então, assim, não só para os novos entrantes, né? Mas, assim, para os atuais, se especializar, buscar conhecimento o máximo possível, cursos, ser realmente um profissional que tem um pouco uma segunda opção, digamos assim, sabe? Porque se, por exemplo, for um trabalho braçal, por exemplo, o idoso já não vai conseguir desempenhar tão bem esse trabalho, ou, enfim,
tem muito esse ponto de como que o trabalho vai ser para a população idosa, né? E vai precisar trabalhar como idoso. A realidade é essa. Então, assim... É qualificação, né? E se preparar para uma aposentadoria própria, né? Você mesmo montar com seus investimentos aí, já pensando nessa aposentadoria, né? Eu acho que é por esse caminho também. Isso, perfeito. É tentar buscar alternativas, tentar buscar qualificação. Essa questão de fiscalização é muito complicada, né? Os servidores não têm tanto acesso a um demonstrativo atorial, ele talvez nem entenda direito o que está falando, ou é um acesso à comunicação com a unidade gestora, comunicação com o ente, mas realmente tentar eleger representantes que preocupem mais com esse ponto, porque uma boa gestão, como eu disse, ela tem resultados positivos. Então, fica isso aí como dica. Muito obrigada, mais uma vez, pela sua participação. Obrigada também, Joane. E obrigada a todos também que participaram da nossa live. Eu queria falar que amanhã a gente tem mais uma live, né? Com a Sabrina também, que a Sabrina trabalha na empresa, né? Que você trabalha também, né? Isso, ela é da equipe atuarial lá junto comigo. Muito E fera, amanhã né? a gente vai entrar numa parte que tá todo mundo comentando, né? Que é a parte de inflação. A gente vai conversar um pouco mais a respeito de tudo isso que está acontecendo na economia e que não é pouca coisa, né? Todo dia tem uma novidade aí pra gente. Meu Tá Deus. doendo o bolso, né? Tá doendo. Então, já convido a todos que estão presentes aí para não perder a live de amanhã, no mesmo horário. Dani, deixa eu comentar uma coisa que ontem a gente falou ali com o Flávio sobre não darem aumento, né? Só a reposição da inflação. E hoje, aqui no Paraná, o Tribunal de Contas acatou a decisão lá do STF de tirar até a reposição da inflação. Então, seja o que Deus quiser, né? Vamos embora. O servidor público, às vezes, tem que lidar com questões como essa, né? E isso é bom sempre estar atento. E a gente também falou ontem sobre não ter só uma fonte de renda, né? E agora você falando que aconteceu isso, é mais um ponto aí para buscarem outras fontes de renda, né? Mesmo que você seja servidor público, buscar outros investimentos, fonte de renda através de investimentos ou através até mesmo de imóveis, embora isso é questionável, igual o Hernani falou, né? Mas buscar aquilo que você tem mais afinidade, como uma segunda renda ou terceira. Isso impacta a mim, né, servidor, que não vou receber esse 5% de aumento, por exemplo, que a gente recebeu aqui. Impacta o RPPS também, porque ele também não vai receber esse troquinho a mais ali, né? Uhum. Pode ser pouco, mas pensa isso num ano com tantos mil servidores e tal. Isso, impacta tanto na contribuição quanto no benefício. Porque o benefício está atrelado ao salário. Se o salário aumenta, espera-se que o benefício aumente também, né? Então, assim, puxa a corda de um lado, mas aí puxa do outro, né? Então, para a unidade gestora, vai arrecadar mais, mas também vai ter que pagar mais benefício. Então... E a gente fica no meio enforcadinho, né? Fica ali. Quem sofre é a ponta, né, que está ali. No final do mês. O Wilson aqui só queria comentar aqui, então, que ele falou que a gente deve se preocupar, então, de fazer a nossa própria previdência, né? De guardar lá um pouquinho por mês. Quem sabe até entrou no serviço público, ou sei lá, começou a trabalhar, pega esse mesmo dinheirinho e já vai guardando num outro canto. Isso, até mesmo... Não, Perdão. Até mesmo vincular a previdência complementar. Assim, se ele tiver oportunidade via RPPS, vincula a previdência complementar, é muito mais garantido, tem muito mais segurança, os riscos atoriais são... Sim, existe o risco, né? Não vou falar que não, mas um risco num plano de contribuição definida é muito menor. Então, se ele tiver oportunidade, vincular a previdência complementar do ente, se possível. Então é isso. Eu preciso pensar na minha aposentadoria não só na idade que eu vou me aposentar, mas se vai ter dinheiro para me pagar e se eu vou conseguir aguentar quando o meu dinheiro baixar na aposentadoria, meu salário, né? Não tá fácil, não. Não. Vamos continuar trabalhando, é bem melhor.
Muito importante tudo isso que nós falamos. E para finalizar agora, Hernani, fala qual é a sua empresa, como é que o pessoal te encontra nas redes sociais. Vamos fazer aí o jabá agora, né? Porque às vezes a pessoa quer ter mais contato com você nas suas redes sociais e tal. Já deixa aí para o pessoal te seguir também. Tá joia. Então, a Integra Soluções é a empresa que eu trabalho. O Integra tem um H depois do T, então é Integra com um H no meio. Tem um site da Integra, caso vocês queiram ver, Integra Soluções, Solucoins, né? Sem o cedilha, sem o tio.com.br. Muito bacana o site lá, vocês podem fazer contato com a gente. Na apresentação tem o meu e-mail, tem meu telefone, o meu Instagram. Assim, não é tão profissional, mas quem quiser me seguir lá, Hernani Lemos também. E é isso, meus contatos estão na apresentação, os principais. Eu fico de bom grado, caso alguém queira conversar comigo, estou aqui à disposição. Eu já vou te seguir lá. Eu acho que eu ainda não estava te seguindo. Porque eu te conheci através da Joane, né? Então, nós nos conhecemos hoje, assim, oficialmente, digamos assim, né? E eu também faço um trabalho lá no Instagram, quem quiser me seguir, Daniele, com 2 N's e 2 L's, Daniele Porto. Eu estou lá levando educação financeira também para a pessoa física, eu faço um trabalho mais voltado para a pessoa física. E a Joane também tem, né, Joane? Eu vou botar o site de volta aqui, dá licença, ou da pessoal da Integra. Então, eu tenho esse site aí, eu falo de RPPS. Muito bom o conteúdo, pessoal. Eu vou colocar o conteúdo, de novo falando, né? Eu vou colocar o conteúdo do Hernani lá, e as lives ficam salvas, que a gente descobriu ontem que ficam salvas, né? Então é isso, pessoal. Boa noite a todos e amanhã espero todos vocês aqui para a nossa última live. Com a dona Sabrina Amélia. Gente, muito obrigado, viu? Um abraço. Tchau, até mais. Até mais.